Olá, está começando mais um Papo.com e no programa de hoje vamos falar sobre adoção. Para esclarecer o tema, conversaremos com o psicólogo Marco Antônio Rodrigues, que vai nos ajudar a entender alguns aspectos psicológicos que podem ocorrer no processo adotivo e na convivência familiar. Obrigada pela presença no programa. Marco, eu gostaria de começar falando que existem mais de 5 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos, sendo que mais de 80% têm mais de 9 anos. Como pode ser feita a adaptação dessas crianças mais velhas nas novas famílias? Ok. Bom dia, Carol. Obrigado pelo convite. Esse é um número que assusta um pouco, o número de crianças que você está levantando, porém condiz com a realidade do nosso país mesmo. Nós temos uma fila muito grande de crianças a serem adotadas. E essa questão da adaptação não é apenas em relação à criança, porque a adoção ela é o encontro de dois atores que estão num processo de sofrimento. Você tem, de um lado, uma criança que, em boa parte das vezes, ela foi rejeitada, ela foi vítima de violência física, algumas até foram abusadas. E, do outro lado, você tem alguém que também está num processo de sofrimento, alguém que está sentindo a dor da perda ou a dor da infertilidade. Então, nesse sentido, o processo de adoção, ele envolve duas pessoas, o adotante e o adotado, que precisam de cuidados. Então, ambos precisam passar por um processo antes. A mãe ou pai, a família adotante precisa ser conhecida, ela precisa participar de um cadastro, na maioria das vezes, ser acompanhada também por psicólogos, por médicos, bem como a criança. A criança, normalmente, a maioria dessas crianças, como você levantou, elas estão em abrigos. O abrigo, o tempo todo, já procura fazer um trabalho preparando a criança. Então, para a criança, existe toda uma expectativa e ansiedade e o desejo por ser adotada. Mas, do outro lado, também existe essa expectativa, esse desejo, existe essa ansiedade. Então, é preciso que todos sejam preparados antes do primeiro contato e para dar início ao processo de adoção. Você falou quando a criança sofre abuso antes da adoção. Como que a família adotiva ela pode lidar com esses abusos que a criança sofreu antes? Uhum. Se a família adotiva ela estiver sendo muito bem acompanhada, é possível que ela tenha algumas informações em relação à criança. Agora, pegando esse caso específico que você levanta, de uma criança abusada, isso não é na maioria dos casos. Mas pegando especificamente o caso da criança abusada, a família que deseja adotar, nesse processo de preparação, antes de conhecer a criança, a família também é analisada. Então, o perfil da família também é conhecido. Então, os psicólogos, o promotor, o juiz, eles vão querer conhecer o perfil dessa família para saber se a família ela tem condições emocionais e condições psíquicas de poder cuidar dessa criança. Chegando uma criança abusada, ou mesmo que a criança seja abusada depois de adotada, é preciso observar o aspecto legal. Todo o abuso ele deve ser tratado por vias legais, um conselho tutelar. Nós temos instituições que cuidam de crianças abusadas. Nós temos um abuso que acabou de acontecer, a criança deve ser encaminhada para o Hospital Pérola Byton. Então, se a família sabe do abuso da criança e ela tem o perfil para atender essa criança, ela é devidamente orientada sobre os caminhos que ela precisa adotar para o cuidado da criança. E, por outro lado, a família também vai sendo amparada, vai sendo cuidada psicologicamente para lidar com essa situação. Uhum. E se, em algum caso de adoção, que a família já tem um filho, como é feito esse processo de aceitação, quando a família já tem um filho biológico? Uhum. Toda adoção, ela envolve tensão, ela envolve preconceito, ok? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi promulgado em 1990, ele, pensando nisso,
ele toma todos os cuidados para inserir essa criança adotada como parte da família. Então, uma criança, quando ela é adotada, a família tem que estar muito ciente de que a família ela não vem para ser nessa condição de ser adotada, ela vem na condição de filho. Okay? E aí, outra vez, o preparo tem que ser feito antes da chegada da criança. O perfil psicológico da família, ele precisa ser muito bem analisado e muito bem preparado. Se a família não tiver condições de receber, a criança não chegará. Agora, mesmo que a família apresente um perfil tranquilo para receber, a família seja escolhida para receber, a criança chegue, isso também não vai evitar que lá na frente tenha problema com outra criança que já estava lá. São situações normais. A família passa por conflitos o tempo todo. Então, a criança adotada, ela vai chegar. Se acontecer um conflito com uma outra criança que já está lá, compete à família. Se a família inseriu essa criança no lar como parte integrante da família, como filho de fato, será apenas mais um conflito entre irmãos. Entendeu? A aceitação de cada criança frente à adoção é diferente. Isso é o que a nossa reportagem irá mostrar agora. Vânia foi adotada poucos dias depois que nasceu e teve a sorte de não viver em orfanatos ou abrigos. Sempre teve uma boa convivência com a família adotiva e nunca teve problemas para entender ou aceitar sua adoção. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, há no Brasil mais de 5.000 crianças aptas a serem adotadas e mais de 30.000 pais à espera. Ainda há muita procura por crianças menores e, em alguns casos, por crianças brancas. Casos de maus tratos e violência doméstica, abuso de álcool e drogas, vividos com a família biológica, deixam traumas e são considerados pelos futuros pais. No Brasil, há mais pessoas querendo adotar do que crianças em adoção. Porém, a realidade em orfanatos e abrigos é outra, já que continuam cheios. A burocracia e preferência por um certo perfil de criança tornam o processo mais lento, assim como a procura por um novo lar e uma nova vida também. Eu acho que eu devia ter uns 9 anos, porque foi quando meus pais se separaram, né? Meu irmão tinha 7, eu tinha 9. Ela conta que recebeu a notícia da adoção de forma natural, pois já era algo que passava por sua cabeça. Porém, seu irmão não encarou a notícia da mesma forma, enfrentando dificuldades para lidar com isso, principalmente durante sua adolescência. Vânia também explica a sua relação com o resto de sua família. Pra mim foi bem tranquilo, acho que por eu já saber do meu irmão, já ter aquilo como um natural na minha vida, né? Pro meu irmão foi mais complicado, ele passou por um processo bem difícil de aceitação, de entendimento de tudo aquilo, o que era aquilo na vida dele, né? Pra mim nunca existiu diferença entre eu e meus primos, entre qualquer pessoa da minha família, sempre foi tratado de maneira super natural. Na verdade, nunca nem existiu uma conversa, nunca nem existiu, você é adotivo, você não é. Sempre foi uma coisa natural, de eu estar lá inserida naquele grupo e ser parte daquilo mesmo. Como vimos na reportagem, Vânia recebeu a notícia de forma muito natural, já o irmão dela não. Qual que é a melhor idade, a melhor forma de contar para a criança que ela é adotada? Ok. Eu acho que não há uma idade específica. Quando a criança ela já tiver maturidade suficiente para conhecer o ambiente onde ela está, ela já pode saber que é uma criança adotada. Nesse caso específico que passou, mostra algumas, aponta para alguns modelos de adoção que nós temos no Brasil. Nós temos alguns modelos que são legais e outros que não são. Esse caso, ele aponta para 2 modelos. Um que é um modelo chamado de intuito persona, que é quando a criança ela já tem contato com os pais adotivos, ela já tem a guarda, e depois eles entram em comum acordo e as crianças são doadas para esses pais adotivos. Agora, existe um outro modelo que ele é ilegal, que é a modelo à brasileira, que é o modelo afetivo. Quando a criança nasce, ela já é automaticamente registrada no nome dos pais adotivos. Isso é uma prática ilegal. Não existe esse tipo de adoção. Então, se começa dessa maneira, dentro da ilegalidade, por que esses pais eles fizeram a doação desde cedo? Isso pode trazer uma carga de culpa, que é peculiar à ilegalidade.
Então, talvez a dificuldade em contar para a criança que ela foi adotada aumente, né? Se essa criança está dentro de uma legalidade, se essa criança desde cedo ela é recebida no seio da família como parte integrante da família, não há nenhum problema em contar que ela foi adotada. Esse é um segredo que não precisa existir. Desde que quando ela vá para a escola, na idade de alfabetização, ela já pode saber que ela é uma criança adotada. Faremos uma pequena pausa para o intervalo agora. Não saia daí. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. Marco, em caso de devolução da criança, quando ela é adotada e depois devolvem, quais são os traumas psicológicos que ela e os pais podem ter? Ok. Essa é uma pergunta muito importante. Antigamente, nós tínhamos uma modalidade de adoção que era conhecida como adoção simples. Na adoção simples, parece que os interesses estavam principalmente sobre aqueles que desejam adotar. Então, a criança vinha e essa adoção simples ela poderia ser revogada. Hoje, não. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece adoção plena. Então, legalmente, uma criança adotada, ela não pode ser devolvida. Isso não existe legalmente. Agora, a gente percebe que tem acontecido em algumas situações, fora da legalidade. Se isso acontecer, essa criança que estava sozinha, talvez por rejeição, ela terá novamente esse sentimento de rejeição. Então, ela não foi escolhida, ela não foi separada. O Estatuto da Criança e do Adolescente, pensando na criança, a adoção hoje não diz respeito a quem adota, mas a criança, são os direitos da criança, o bem-estar da criança, o que for melhor para a criança. Então, não é possível que a criança seja devolvida se ela for legalmente adotada. E hoje no Brasil, os casais homossexuais eles têm muita dificuldade em adotar, mas alguns juízes eles acabam concedendo a adoção para esses casais. Essa criança precisaria ter um acompanhamento psicológico? Como que é visto pela medicina o desenvolvimento psicológico dela? Tá, aí nós temos 2 pontos importantes em relação a esse tipo de adoção. Não existe no Brasil adoção homoafetiva. Porque pela nossa Constituição, a família ela é composta de um homem e uma mulher. E também é preciso que haja uma união estável. Pela leitura feita na nossa Constituição, os homossexuais eles não configuram esse tipo de família que é o padrão da nossa sociedade e não é reconhecido como união estável. Ok? Isso está sendo muito discutido, muito debatido. Né? Agora, psicólogos, psiquiatras e médicos que têm estudado essa relação entre as crianças e os casais homoafetivos, aqueles que têm o contato, eles não encontram nenhum problema. Segundo a medicina hoje, segundo a psicologia hoje, não haverá nenhum trauma, nenhum problema emocional para a criança que seja adotada por um casal homoafetivo. Os problemas são mais de cunho religioso. Dentro da religiosidade cristã, é preciso que haja, assim, um homem e uma mulher, como se isso não pudesse trazer nenhum tipo de trauma para a criança. Essa questão é mais religiosa do que legal. E o trauma, ele vai acontecer independente de quem sejam os pais. O trauma está no tipo de relação que tem. Nós temos casais homoafetivos que eles têm uma vida completamente sem nenhum tipo de problema, eles não agridem a criança, eles não violentam a criança. Então, segundo a psicologia, isso não vai trazer nenhum trauma. Fazendo uma leitura religiosa, sim, porque dentro da religião a criança ela precisa da figura da mãe e ela precisa da figura do pai para que valores sejam introjetados aí.
Marco, eu gostaria de agradecer a sua participação mais uma vez e infelizmente nosso tempo está acabando. Até semana que vem com mais um Papo.com.